Boa tarde a todos, todas e todes. Para nós, da Associação de Filosofia e Libertação do Brasil, é um grande prazer recebê-los e recebê-las aqui. E nós teremos hoje o professor Aldineto Miranda Santos, que vai ministrar o minicurso Ética na Filosofia Latino-Americana. O professor Aldineto, ele é doutorando em Educação e Contemporaneidade no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado da Bahia, mestre em Letras, Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em Filosofia, também pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e licenciado em Filosofia também pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele já foi professor de Filosofia nesta instituição, onde lecionou disciplinas como Filosofia da Educação, Filosofia Política, Filosofia Geral e Contemporânea. Atualmente, ele é professor de Filosofia e Filosofia da Educação do Instituto Federal da Bahia e coordenador do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, Cultura e Linguagens nessa mesma instituição. Ele se dedica à pesquisa em aporofobia e racismo, filosofia latino-americana, decolonialidade, educação e contemporaneidade, psicanálise, tragédia e existencialismo. E antes de passar a palavra ao professor Aldineto, eu só reforço que o nosso minicurso, ele é feito em parceria com o Instituto Federal do Paraná, quem vai prover o certificado para aqueles que acompanharem 75% da programação, e vocês deverão assinar as listas de presença que eu vou colocar aqui no chat. Assim que o professor Aldineto me solicitar para colocar, eu coloco, certinho? E então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Aldineto, e bom evento. É um prazer, mais uma vez, eu digo aqui que é um prazer estar com vocês, é um prazer bater esse papo, e nesses dias, né, será hoje, amanhã e depois de amanhã, nós vamos tentar compreender um pouquinho, né, o que é essa ética na filosofia latino-americana, e nós vamos iniciar agora tentando compreender o que é uma filosofia latino-americana, né? Existe filosofia latino-americana, é uma discussão que desde a década de 60 se tornou muito forte, essa discussão sobre a filosofia latino-americana, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, nesse primeiro momento, é o momento em que a gente vai tentar compreender o que é essa filosofia latino-americana, né? É possível falar em uma filosofia latino-americana, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Eu vou pedir só um minuto que eu vou acender uma luz aqui, porque está escurecendo, daqui a pouco eu fico no escuro aqui, vocês não me veem, é um minuto somente. Ativa o microfone, por favor. Eu estou compartilhando o slide para vocês aqui, aí daqui a pouquinho eu vou perguntar se está dando para ver direitinho, viu? Um minutinho, que eu vou tentar colocar de uma forma em que eu veja vocês e que, ao mesmo tempo, eu consiga transmitir aqui o slide. Tá dando para enxergar o slide aí, tranquilo? Tá? Beleza. Eu gostaria de pedir a vocês que, na medida que eu for falando e vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, né, podem interromper, né? Eu estou vendo algumas pessoas que estão com a câmera ligada, outros estão escondidos aqui. Estou vendo até Narciso aqui, que está com o nome como Matheus Gomes, né? Que está olhando aí para a própria figura dele aí, tal, né?
mas na medida em que eu for falando, podem ficar à vontade aí para interromper, para falar e tal. Aqui se constitui como um bate-papo mesmo, tá? E como o tema da nossa discussão é ética na filosofia latino-americana, eu gostaria que vocês me dissessem um pouco, né, o que é ética, né? Eu acho que tem algumas pessoas que são formadas em filosofia, talvez tenham professores de filosofia aqui, outros são de outras áreas e tal, mas de forma assim bem simples assim, o que a gente está compreendendo por ética aqui? Teve alguma motivação para cada um vir aqui, né? Então, o que vocês estão compreendendo por ética? Qual é o pensamento assim sobre ética? Quem quiser falar, pode falar aí o que compreende por ética aí, né? Não precisa ser nada rebuscado e tal, só para eu compreender aqui como é que está aí o pensamento sobre ética aí. O que é ética, gente? Quem quiser falar. Ô, Neto, eu estou com a câmera aberta, então vou aproveitar e abrir Pode meu ficar aí à microfone vontade, cara. Responder, viu? Meu nome é José Ricardo, sou do Rio de Janeiro. Bom, acho que a gente pode entender a ética como sistema de virtude, como compreensão de dever, como compreensão de bem. Eu estou mais próximo daquela ideia de Levinas, né? A ética com uma certa exterioridade, uma certa autenticidade. Massa. Alguém mais quer falar? Podem ficar à vontade. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Né? Não. Tá. Então, o pessoal tá quietinho, mas vamos continuar então aqui, tá? Então, assim, o Ricardo ele trouxe algumas pistas aqui sobre, inclusive, o que a gente vai falar sobre ética mais à frente, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência, que eu vou entrar numa coisa meio histórica agora, porque no primeiro momento eu não vou entrar nessa ética da filosofia latino-americana, não. Eu quero discutir um pouquinho sobre a própria possibilidade de uma filosofia latino-americana. Porque eu acho que antes de falar sobre ética na filosofia latino-americana, é necessário que a gente pense, é possível falar numa filosofia latino-americana? Né? Então, acho que é necessário que a gente coloque essa discussão para a gente iniciar aí o nosso bate-papo aqui sobre ética, né? A primeira coisa que a gente tem que compreender aqui nessa discussão, que é uma discussão que busca subverter uma determinada ordem eurocêntrica das coisas, né? Então, aqui, essa discussão de ética na filosofia latino-americana tem um quê de subversivo, mas esse quê de subversivo, ao mesmo tempo, não significa uma ruptura com a filosofia tradicional. Porque algumas pessoas pensam que quando se fala sobre filosofia latino-americana, simboliza uma ruptura com a filosofia tradicional, que poderíamos chamar de filosofia ocidental, né? Não significa uma ruptura, mas significa uma forma de subverter como se pensa como se pensa a filosofia, ou talvez compreender melhor, com uma certa lente um pouco mais aguçada, sobre o que é mesmo filosofia, tá? De início de conversa, eu diria que a filosofia talvez seja o mais eurocêntrico dos campos de saber das ciências humanas, né? A filosofia, ela tem um nariz empinado, ela, por vezes, não aceita determinadas construções de pensamento que fogem àquilo que foi sempre transmitido como tradicional. Alguns aqui provavelmente são formados em filosofia, são professores de filosofia, e tais como eu, talvez percebam o quanto na academia a filosofia ela se investe de um tradicionalismo, né, quase hermético, né? Então, por exemplo, são poucas os cursos de filosofia que discutem, por exemplo, filosofia latino-americana, de filosofia africana, né? São poucos, por exemplo, são poucas filósofas mulheres que são discutidas nos cursos de filosofia, por exemplo. Eu nunca tive uma aula sobre Simone de Beauvoir, né? Então, assim, no curso, né, na graduação e tal. Então, tem uma série de questões aí que se mereceria discutir para falar um pouco sobre filosofia, né? Bom, e aqui, né, nossas primeiras palavras diz respeito em como se constitui a filosofia latino-americana.
E isso nos encaminha a uma contenda intelectual entre Salazar Bondi e Leopoldo Zea. Essa contenda que acontece na década de 60, no final da década de 60, em 1968, quando Salazar ele publica o livro dele, em que questiona, né, se existe uma filosofia latino-americana, né? Então, ele argumenta sobre a falta de originalidade de uma filosofia latino-americana, né? E esse é um discurso sobre essa falta de originalidade da filosofia latino-americana que eu ouço muito, né? Sempre quando eu estou num círculo de professores de filosofia, de colegas, de estudantes, às vezes, né? Eu ouço muito se falar dessa falta de originalidade de uma filosofia latino-americana, né? E aí que nos leva ao questionamento de Leopoldo Zea, né? O que é originalidade? Né? Ele vai questionar o que é original, né? O que é um pensamento estritamente autônomo, original, que existe por si e em si, né? Essa mônada, para utilizar de uma expressão de Leibniz, né? Será que essa mônada conceitual ela existe, né? Essa originalidade, né? Nessa perspectiva, o Leopoldo Zea vai utilizar de um argumento bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, abro aspas aqui: a insistente pergunta sobre a possibilidade ou a existência de uma filosofia da América, concretamente na América Latina, põe em dúvida a humanidade de quem interroga, já que, se o homem se distingue de outros seres da natureza por sua razão, por sua capacidade de objetivar, conhecer e comunicar, duvidar dessa capacidade seria duvidar do ser em si, do homem desta região, né? Então, assim, o que significa, inclusive, né, colocar em questão a existência, colocar em questão a existência de uma filosofia latino-americana, né? Isso é uma primeira coisa que nos leva a refletir. Há uma incapacidade de se ter construções filosóficas elaboradas na América Latina, né? E a gente vai perceber, a partir de amanhã e a partir... Hoje, talvez menos, mas amanhã e depois a gente vai perceber que existe toda uma construção extremamente elaborada, inclusive sobre ética, principalmente por Dussel, né? Que brota aqui do solo latino-americano, né? Mas há essa discussão, por que não é possível uma filosofia latino-americana, ou até mesmo a pergunta se é possível uma filosofia latino-americana, ela traz em si uma ideologia, né? Uma ideologia que se consubstancia num construto de preconceitos que tem a ver com todo o nosso processo mesmo de colonização de nossas próprias consciências com relação à América Latina, né, com relação ao conhecimento. Então, eu continuo, né, dizendo o seguinte, que o questionamento de ser possível ou não uma filosofia latino-americana diz respeito à velha polêmica entre o particular e o universal. A filosofia ocidental europeia estaria no âmbito do universal, ela abarcaria o universal, e uma pretensa filosofia latino-americana, ela não daria conta desse universal, ela não teria universalidade, né? E essa discussão entre o universal e o particular é uma discussão que dá muito pano para manga para tentarmos pensar, inclusive, o que significa essa universalidade, né? O que significa essa pretensão à universalidade de um determinado construto ético, né? É possível, né? E nos leva a outra discussão, né? É possível uma ética universal, né? Essa universalidade, ela é possível? Haveria uma filosofia universal, inclusive, destituída das vicissitudes periféricas? Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque há uma ideologia que pensa a filosofia como algo criado fora das características regionais, das características dos problemas que são postos, e a gente sabe muito bem que a filosofia ela não surge, ela não é criada no mundo das ideias platônico e, de repente, ela é doada ao ser humano, né? A filosofia, ela surge para tentar explicar os problemas que são postos em cada lugar em que ela é realizada, né? Então, por exemplo, se a gente pensar lá na filosofia grega,
né, para falar em contenda, a contenda de Platão com os sofistas, né, tem a ver com as questões práticas, né? Os sofistas, eles chegam na polis com um pensamento que subverte a moral, né, da polis, né, no sentido de que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, daquelas que não são. E quando os sofistas chegam, eles estabelecem um conflito, né? O conhecimento que era patrimônio de alguns poucos favorecidos, de repente ele pode ser democratizado, né? E mais, a própria noção de verdade, ela é colocada em xeque, né? Se o homem é a medida de todas as coisas, essa noção grega de metron, de medida, que era estabelecida pelos deuses, de repente, ela é estabelecida no nível da persuasão, no nível do discurso, né? E isso coloca a questão da relativiza a noção de verdade, né? Tem um autor, o Gadamer, que ele chega a dizer que os sofistas, né, e o sofismo é o primeiro movimento iluminístico da história, chega a falar isso, né? Porque pela primeira vez questiona aqueles valores que estão estabelecidos. E quem é Platão nessa perspectiva? Ele é aquele que está defendendo uma noção dogmática de verdade, uma noção dogmática de polis, inclusive, e tal, e os sofistas são perigosos, inclusive, para essa noção de polis. Daí que por que eu estou falando aqui? Pô, professor, o senhor veio falar de filosofia latino-americana, e o senhor está falando aqui de Platão e dos sofistas, para a gente compreender um pouco de que as construções filosóficas, elas não são meramente universais. Evidentemente que a filosofia ela tem essa capacidade de suplantar, né, a época na qual ela é estabelecida, né? Nesse sentido, teria uma universalidade. No entanto, as construções filosóficas, elas são criadas a partir das vicissitudes, das necessidades de que em cada época se coloca, né? Então, por isso que, ao criticar o caráter universalista abstrato assumido pela filosofia ocidental de matriz europeia, Zea procurava legitimar a filosofia latino-americana enquanto tal. Segundo ele, estudar a obra dos pensadores latino-americanos e investigar como eles tentaram captar a sua própria realidade social e histórica para solucionar seus problemas concretos já era fazer filosofia. Porque o que é a filosofia, na verdade, senão uma tentativa de dar conta de problemas que surgem perante o humano, que surgem perante a existência humana, né? Então, essa polêmica, né, que acontece a partir em 1968, né, entre Salazar Bondi e Leopoldo Zea, diz respeito à publicação do polêmico artigo de Bondi, né? Existe uma filosofia de Nuestra América, né? E em 1969, Leopoldo Zea meio que dá uma resposta, né? Escreve o livro La Filosofia Americana como Filosofia Simás, né? Ele dá uma resposta como filosofia sem delongas, né? Como filosofia mesma, né? Então ele acaba tentando responder a este questionamento aí do Salazar Bondi. O Bondi ressaltava que a alienação e o subdesenvolvimento a que estavam sujeitas as sociedades do território latino-americano as faziam produzir um pensamento alienado, né? Então, o argumento, e é um argumento interessante, né, de que a nossa alienação, ela nos impediria de construir um pensamento próprio. O nosso subdesenvolvimento, né, o fato de nós sermos o povo latino-americano, ele fazer parte de um território que é sujeito a todo o processo de colonização, né, impediria de ter um pensamento próprio, né? Então, nós teríamos necessariamente esse pensamento que seria alienado, né? Em contraposição a Bondi, Leopoldo Zea realiza em sua obra uma crítica ao universalismo hegemônico da filosofia ocidental. E, em contraposição, traz uma noção de filosofia como expressão histórico-cultural concreta, que é o que eu estava falando aqui, né? Dessa filosofia como expressão histórico-cultural concreta, não como uma expressão simplesmente universal, né? Como uma expressão que estava destituída da história, que estava separada da história, mas que a filosofia, e principalmente essa noção de filosofia latino-americana,
é uma noção de uma filosofia que está encarnada na história, né? Esse questionamento dessa filosofia hegemônica já é constituinte dessa filosofia latino-americana, né? Então, porque eu inicio falando que a filosofia latino-americana ela é um processo de subversão, né? Ela é subversiva porque ela questiona o paradigma ocidental, né? E esse questionamento desse paradigma ocidental, da filosofia ocidental, ele foi questionado em várias épocas, inclusive dentro da própria filosofia ocidental, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no Nietzsche, o grande martelo da filosofia, né? Então, assim, que traz uma filosofia da suspeita, né? O Nietzsche, ele é um autor que ele vai questionar todo o construto filosófico que ele recebeu, né? Principalmente o modo de pensar socrático, platônico, né? Então, Nietzsche ele vai trazer esse questionamento aí da filosofia ocidental, esse questionamento da negação do corpo, né? Da negação da vida, da negação da existência, né? Então, essa crítica não é uma crítica é uma crítica que existe, inclusive, dentro do próprio pensamento hegemônico. Mas qual a diferença dessa crítica vinda da filosofia latino-americana e dos pensadores latino-americanos, como Leopoldo Zé, como o próprio Dussel e tudo mais? A diferença é porque essa crítica ela vai levar em consideração outros sujeitos, né? Ela vai levar em consideração uma outra perspectiva e uma outra noção de humanidade, né? Diferente daquela noção de homem que é posta pelo pensamento iluminista. Essa noção de homem universal que é posta pelo pensamento iluminista, né? Ela vai ser questionada por essa filosofia latino-americana. Por quê? Porque essa noção de homem iluminista ela é extremamente excludente, né? Essa noção de homem universal trazido pelo iluminismo, ela exclui aqueles e aquelas que não se enquadram a essa noção de ser humano. Aqueles que não se enquadram a essa noção, eles são rechaçados, inclusive, como seres humanos, tá? Gente, se eu estiver falando rápido demais, vocês me parem e falam, olha, tá rápido e tal. Tá dando para compreender tudo direitinho? Ricardo, tá de boa? Beleza, né? Vamos lá, então, né? Então, há um questionamento do paradigma ocidental. Então, a filosofia teria a função, né, não somente de refletir sobre os problemas de ordem metafísica, abstrata ou lógica, né? E nessa perspectiva que eu estou falando aqui, o Leopoldo Zé, ele vai diferenciar a assimilação de cópia, né? Porque é muito parecido, né, essa diferença que ele faz entre a assimilação de cópia, né, com a noção, claro, toda comparação claudica de alguma forma, né, mas talvez eu claudique nessa comparação, mas é muito parecido com a noção aristotélica de mímese, né? Mímese não simplesmente como cópia, como imitação, como mera imitação, mas também como, a partir do dado, como produção, como reprodução, como mudança. Então, essa noção de assimilação que o Leopoldo Zé traz, não é simples. Eu poderia comparar com essa noção de mímese, né? Muitos colocam a mímese como imitação, né? Mas a mímese não é puramente imitação, a mímese é mudança, é reprodução, é produção, né? É construção, né? Então, tem uma série de discussões aí que a gente pode fazer que não cabe aqui na nossa discussão aqui sobre essa noção de mímese. E aí o Zé vai te falar assim, o que é assimilação? Assimilação é você, de alguma forma, se apropriar e, a partir dessa apropriação, você cria algo novo. Você questiona, inclusive, aquilo que é apropriado, né? É bem como
na década de 22, né, na Semana da Arte Moderna, o conceito de antropofagia, né? Você assimila aqueles conceitos europeus e artísticos, estéticos europeus e cria algo estritamente brasileiro, né? A partir daí. Então, o processo de antropofagia é muito parecido com esse processo de assimilação, que não é cópia, né? Que não é cópia. Por quê? Porque simplesmente e aí é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento quando se discute filosofia da libertação, filosofia latino-americana, que não é uma negação da filosofia clássica, não é uma negação do canônico, né? Mas é a partir do canônico, ou talvez, não, minto, não, diria o seguinte, é a partir do não canônico refletir sobre o canônico também, né? É você fazer uma antropofagia do canônico, tá? E a partir daí você produzir algo estritamente diferenciado daquele canônico, não estritamente, né, mas diferenciado daquele canônico, né? Não mais atrelado aos preconceitos e às mesmas categorias desse canônico, tá? É meio isso, né, essa noção de assimilação, né? Então, sobre assimilação, a concepção de Zé é a seguinte: Zé considera que a filosofia latino-americana teria passado historicamente de uma inautenticidade original a uma autenticidade da assimilação. Assimilar para ele, ao contrário de meramente imitar, seria tornar próprio aquilo que parece estranho, acomodá-lo ao que se é, sem pretender, pelo contrário, acomodar o próprio ser ao que lhe é estranho, né? Olha que interessante isso. Acomodá-lo ao que se é, sem pretender, pelo contrário, acomodar o próprio ser ao que lhe é estranho, né? Quando a gente pensa, né, nesse pensamento iluminista que eu falei há pouco aqui para vocês, qual a lógica do pensamento iluminista, né? É justamente acomodar, né? Acomodar o próprio ser ao que ele é estranho, né? Então, assim, o que acontece por muito tempo com o pensamento filosófico brasileiro, né? O pensamento filosófico brasileiro, né, latino-americano também, por muito tempo, ele vai se acomodando ao estranho. Não só o pensamento filosófico, né, mas a construção intelectual latino-americana, né? A construção intelectual latino-americana, né, ela vai se acomodando ao que é estranho, né? Inclusive, há uma dificuldade de compreender esse processo de assimilação quando você pega o que é estranho, né, e acomoda o que se é, né? Você não descarta o que é estranho, mas você acomoda, você modela, você assimila, você sabe, ao que se é, né? Isso causa estranheza. E aí, para dar um exemplo prático, né? Por que tantas pessoas detestam que se fale em Paulo Freire, que é o grande pensador brasileiro da educação, né? O grande pensador da educação e um grande, né, filósofo da educação, diria assim, brasileiro é o Paulo Freire, porque há tanto preconceito, né? Algumas pessoas o preconceito é por ignorância mesmo, a maioria, porque nunca leram Paulo Freire, não sabe nem quem é Paulo Freire direito, né, e tal, né? Há muita desinformação, fake news e tudo mais, né? Mas há uma falta de valorização de alguns daquilo que é nosso, né? Porque há um povo, né, que sempre foi subalternizado como o povo latino-americano, né, desde o processo de colonização, né, acaba valorizando aquilo que vem de fora, né, aquilo que vem de um outro continente, né, como melhor, né, então isso tem a ver com a consciência que sofre pelos processos de colonização, né? Uma consciência que ainda é colonizada, né? E é muito difícil descolonizar as consciências, que não é simplesmente de pessoas sem instrução, né? Mas é uma consciência colonizada de grandes intelectuais,
brasileiros, de grandes intelectuais latino-americanos, que ainda têm uma consciência extremamente colonizada, né? Há pouco tempo atrás, eu encontrei com um colega de trabalho, né, professor de filosofia na universidade aqui do sul da Bahia, e a gente foi tomar uma cervejinha e tal, conversando sobre algumas coisas, e ele pegou e falou assim, pô, professor, pô, Neto, Neto, né, ele me chama de Neto, pô, Neto, e esse negócio de filosofia latino-americana, o pessoal inventa cada coisa, né? Que eu falei que eu estava estudando Dussel, algumas coisas assim, ele falou, não, beleza, eu acho legal, tipo assim, né, eu acho legal, né, mas não é filosofia, né, Neto, é legal, né, e tal, faz a gente refletir sobre as coisas interessantes e tal, mas não é filosofia mesmo, né, tal, é uma construção até meio que filosófica, mas não é filosofia, sabe? E aí, né, gerou uma discussão, mas o que é mesmo filosofia? Né? Mas existe isso, né? E muito por ignorância também, né? Mas muito também por ter uma consciência colonizada, né? Por ter uma consciência muito colonizada. Então, essa discussão sobre se existe uma filosofia latino-americana, né? E aí o Zé coloca, né? Filosofia, eu até esqueço o nome do livro, né, filosofia americana com filosofia sem mais, né, sem mais delongas, né, sem mais discussão, como filosofia, né, então essa discussão tem muito a ver com esse processo de colonização que nós ainda sofremos, né, nas nossas consciências, né, e aí valeria, quem não conhece aqui, a leitura do Frantz Fanon, né, que é Os Condenados da Terra, que ele vai falar muito sobre isso, né, sobre esse processo de colonização das consciências que perdura de forma muito forte, né, tanto na intelectualidade brasileira, na intelectualidade latino-americana, né, na intelectualidade de alguns países africanos que passaram por esse processo de colonização, porque a colonização, ela não ocorre simplesmente de forma física, né? A colonização, ela só acontece mesmo, ela só ganha força mesmo, e ela só consegue perdurar por conta da dominação das consciências, né? Que acontece de forma histórica, né? Nesse sentido, Leopoldo Zé pondera, né? Deixa eu beber um pouco de água aqui. Nesse sentido, Leopoldo Zé pondera. Por ele, pese a que Aristóteles se apoia em Platão, Leibniz em Descartes e Ayer em Los Filósofos de Viena. Tanto Aristóteles como Leibniz e Ayer são originais. E lo mesmo podemos dizer de toda a filosofia, de todos e cada um de los filósofos. Los filósofos, insisto, não los professores de filosofia, los simplesmente divulgantes de la filosofia. Los que cumprem, por supuesto, uma importante tarefa informativa, pero sim aportar nada a ela, aportar si, não entendendo isto com uma preocupação central, sendo como resultado da forma como os problemas vão sendo resueltos, né? Então, assim, então pensar essa filosofia exige dizer, né, que essa filosofia, né, ela tem a ver com a produção, né? Aqueles que ensinam filosofia, o Leopoldo está dizendo aqui, tem uma tarefa importante, né? Tudo bem, mas a produção, né, do filosófico, né? Ele fala, não entendo como uma preocupação central, sempre como resultado da forma como os problemas vão sendo colocados, né? Vão sendo resolvidos, né? Então, essa filosofia, né, ela não é sem apoio, né? Aristóteles se apoia em Platão, Leibniz em Descartes. Então, a filosofia, ela tem essa característica de se apoiar naqueles que vieram antes. E isso é extremamente justo, né? É uma prática filosófica, né? Quem estuda filosofia aqui sabe, né? Você não faz filosofia do nada, você não cria filosofia do nada, né? Você, o que você cria, né? Se você é um filósofo, né? Você cria a partir do que os outros também fizeram, né? Você sobe, como diria, eu acho que Newton, né? Não lembro se é Newton. Você sobe nos ombros de gigantes para criar o que você cria, né? De outros gigantes, né? E a filosofia latino-americana, ela também está nessa perspectiva, né? Ela surge e ela é criada a partir dos problemas concretos que se dão na América Latina. Ela é uma filosofia encarnada no chão latino-americano,
né, a partir dos problemas que são dados, né, aqui no chão latino-americano. No entanto, né, ela também, nesse processo antropofágico, né, ela também utiliza inclusive para questionar, para criticar, né, e também para compreender melhor, para se compreender melhor, ela utiliza de várias tradições filosóficas, né, principalmente da tradição filosófica europeia também, né, mas sem ser eurocêntrica, né. Isso é paradoxal, como a filosofia latino-americana ela se utiliza da tradição europeia também, sem ser eurocêntrica, porque ela não parte de lá para cá, ela parte daqui, ela parte do chão, ela parte do que está encarnado, né? Ela parte dos problemas latino-americanos, né? Se ela partisse de lá para cá, né, lá fosse simplesmente uma luta para compreender a América Latina, então sim, né, essa filosofia latino-americana seria uma filosofia eurocêntrica, né? Então, nessa nossa discussão, né, sobre filosofia latino-americana e tal, eu vou utilizar de dois autores, né? Então, comecei falando um pouquinho, dizendo um pouquinho o que seria essa filosofia latino-americana. Se vocês quiserem perguntar, gente, às vezes eu não vejo, né, e tal, alguma coisa, mas estou vendo aqui, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode perguntar, podem falar, como falei, tá? Mas eu vou partir para compreender essa ética latino-americana, né? Essa ética na filosofia latino-americana. Eu vou partir de dois autores, né? Eu vou partir de uma autora espanhola chamada Adela Cortina, né, para falar em português, né, e seu conceito de aporofobia. Então, a gente parte da Adela Cortina e seu conceito de aporofobia, e do pensador argentino radicado no México, o Henrique Dussel, com sua ética da libertação. Então, esses dois pensadores serão o tronco, né, da nossa discussão, tanto hoje, quanto amanhã, quanto depois. Principalmente o Henrique Dussel. Mas eu optei por fazer uma relação aí do Henrique Dussel com a Cortina, porque o conceito da Cortina nos ajuda, né, a compreender o que Henrique Dussel coloca em toda a sua discussão sobre ética, ética da libertação, inclusive na sua discussão sobre o conceito de vítima, que a gente vai ver amanhã, né, e o conceito de outro também, que tem uma influência muito forte aí do Levinas e tal, né? O que é esse outro? O que é o rosto do outro e tal? Então, a gente vai partir aí desses dois pensadores, tá? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a Adela Cortina. A Adela Cortina, ela é uma pensadora espanhola, né? Ela é professora da Universidade de Valença, e ela cunha um conceito que é o conceito de aporofobia, né? Alguém aqui conhece o conceito de aporofobia? Ele ficou muito famoso no Brasil por conta do padre Júlio Lancelotti, né? Então, o padre Júlio Lancelotti, ele deu uma democratizada aí no conceito e tal, e ficou muito, muito famoso, né? Então, o conceito de aporofobia, de forma muito, muito simples, né? A etimologia do conceito tem a ver com aporos, significa pobre, né? Sem recursos, e fobia significa medo, ojeriza, né, rechaço, preconceito contra o pobre, né? Então, a aporofobia seria esse preconceito contra o pobre, seria essa ojeriza ao pobre, né? Então, a gente parte aí desse conceito da aporofobia e para tentar trazendo, né, fazendo essa antropofagia, como eu falei antes, né, aplicando um pouquinho, tá? E aí, junto com aí o Henrique Dussel, para que a gente entenda, né, como é que se dá essa ética aí na filosofia latino-americana, tá? O que é a aporofobia, né? Então, faremos aí uma aproximação necessária, né, entre Cortina e Dussel, né? O termo tem origem a partir de duas expressões gregas, aporos, pobre, instituto de recurso, e fobia, aversão, temor, né? Nesse sentido, aqui eu estou citando aqui a Cortina, né? A aporofobia é um termo utilizado para designar um sentimento de aversão e rejeição ao pobre, aquele que, segundo a autora, aparentemente não tem nada a oferecer, designando a aporofobia como rechaço, aversão,
temor e desprezo ao pobre, ao desamparado, ao que, ao menos em aparência, não pode devolver nada de bom em troca, né? Então, numa sociedade capitalista, aqueles e aquelas que são valorizados, a autora coloca, são aqueles que, de alguma forma, podem cambiar, né? São aqueles que podem, nesse processo dessa sociedade capitalista que se baseia no processo de dar e receber, aquele que não pode participar desse processo de dar e receber, ele é rechaçado, né? É aquele que sofre com todo tipo de preconceito, porque ele está fora, porque ele é fora dessa perspectiva capitalista de mundo, né? A teologia de libertação em certos momentos é que me fizeram me manter no cristianismo. Interessante, Marcelo, né? E quando Marcelo diz que a teologia da libertação e de seus desdobramentos fizeram ele se manter no cristianismo, salvou, né, o cristianismo para ele aí, né? Ele tem a ver com isso aqui que nós estamos discutindo, né? Então, o que é o pobre, né? O que é o pobre, que nessa perspectiva da Adela Cortina? E aí essa perspectiva dela, ela se abre, né? Ela se elastece, né? E principalmente quando a gente fala assim, da América Latina, a Adela Cortina, ela está lá, né? Discutindo a questão da crise migratória lá na Europa, né? Os imigrantes, ela vai dizer, são aqueles que chegam sem recursos na Espanha e eles são maltratados, né? Eles sofrem muito mais com a xenofobia, né? E ela vai dizer, os turistas que chegam na Espanha com recursos, eles sofrem ainda com a xenofobia, mas sofrem muito menos com a xenofobia, porque ela vai dizer, a xenofobia é um problema, né? É uma patologia social, né? Mas essa patologia social, ela fica muito mais evidente quando a pessoa ela não tem recursos, né? Então, a aporofobia, né? Ela é uma patologia social que está aí alicerçada, né? Interconectada com várias outras patologias sociais. E como isso se dá, por exemplo, aqui na América Latina, né? Então, o Henrique Dussel, ele vai trazer o conceito de vítima, né, que nós vamos depois tentar destrinchar com mais calma. Quando o Henrique Dussel ele traz o conceito de vítima, quem é a vítima? Né? Quem é aquele que sofre, né, todos os tipos de opressão possíveis? Né? É o negro, é a mulher, é o indígena, né? é o deficiente, né? Então, a aporofobia, ela está entrelaçada com essas outras patologias sociais, com racismo, né? Com capacitismo e tal. Todas essas patologias sociais, elas estão entrelaçadas com a aporofobia, porque aquele que sofre, por exemplo, por ser deficiente, é visto por ter uma deficiência, perdão, é visto pela sociedade como aquele que não pode dar nada em troca. Como aquele que não pode participar deste jogo de dar e receber, né? O negro é visto da mesma forma, como aquele que não faz parte desse jogo de dar e receber, né? Ainda que alguns consigam ter ascensão social e tudo mais, né? E tal, consigam, ou por meio do estudo, ou de uma série de outras questões, ascender socialmente, né? Ainda assim, ele vai ser a marca da negritude, né? Tá no seu fenótipo, né? E remete a toda uma história de exclusão, a toda uma uma história de subalternização, tá? E essa aporofobia, ela tá aí, ela tá entrelaçada nessa história, né? Porque o que acontece no Brasil e na América Latina? No Brasil e na América Latina acontece como eu posso dizer para vocês, um abismo social entre aqueles que são considerados seres humanos e aqueles que não são considerados seres humanos, né? Isso aí está na raiz aí da nossa colonização. Daí que a filósofa, como eu já falei para vocês, cita como exemplo dessa patologia social os vários casos de xenofobia ocorridos na Espanha, né? Então, em nossa discussão, estaremos realizando uma relação aí entre o conceito de aporofobia e o conceito de colonialidade, para daí tratarmos de uma ética da libertação na perspectiva de Dussel, tá? Bom,
Eu não sei se vocês estão, talvez eu esteja, o que eu falar agora aqui seja meio que lugar comum para a maioria de vocês, não sei se vocês estão, assim, ligados, né, conhecem os conceitos de colonialismo e colonialidade, então se for um pouco lugar comum aqui, me perdoe, mas eu acho que para a gente continuar a discussão é necessário que eu traga um pouquinho desses conceitos, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho do conceito de colonialismo e colonialidade, que são conceitos que eles têm uma relação entre si, né? Eles se diferem um pouco, mas têm uma relação muito grande entre si, né? Então, por quê? Então, começa assim, só para a gente pegar o fio aí do pensamento, eu começo falando aí da aporofobia, que é esse rechaço, essa aversão ao pobre, ao que ele institui de recursos, né? Só que a história do que se chama pobre, né? E aqui, o pobre não é simplesmente quando eu falo pobre, não é simplesmente uma categoria econômica, de forma muito forte uma categoria econômica também, mas não é simplesmente uma categoria econômica, né? O pobre é aquele que não é o inassimilável pela sociedade. Aquele que é inassimilável pela sociedade. Não sei qual é a preferência política de cada um, política partidária de vocês e tal, mas não importa muito, né? Só para eu exemplificar. Para muitos, o presidente Lula ainda não é assimilável pela sociedade. Para muitos, Lula é o pobre. Ainda que economicamente ele não seja mais pobre, né? Mas ele continua sendo o inassimilável, né? Ele é o pobre, é o cara, é o operário, né? É o nordestino. Ele é o pobre, é o operário, é o nordestino. Ele traz em si marcas, né, categorias nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que acaba diferenciando as pessoas tanto por região, diferenciando as pessoas pela cor da pele, diferenciando as pessoas pela instrução formal, né, se tem nível superior ou não, pelo trabalho que faz e tal. Então, Lula é o inassimilável pela sociedade, né? Por setores da sociedade. Então, esse inassimilável, esse é o pobre, né? É aquele que não é assimilável porque ele traz determinadas marcas, né? Que o fazem sofrer com essa aporofobia. Então, eu pauto de forma muito certeza aqui que muito da ojeriza que se tem de alguns pelo presidente Lula, né, por exemplo, tem a ver com essa aporofobia, tem a ver com essas marcas que ele traz, né, da pobreza, né? E poderíamos dar vários outros exemplos aqui de outras pessoas, né? Só para a gente entender aí que, quando eu estou falando da aporofobia, é principalmente do pobre, economicamente falando e tudo, mas não é simplesmente isso, né? É daquele que é inassimilável socialmente. E aí o conceito se alarga, né? Tá, e num país como um país, num país não, num continente como o continente latino-americano e tal, esse alargamento tem a ver com determinadas pessoas que traz, tanto no seu corpo como na sua história, determinadas marcas, né? Que são as marcas da colonização, né? Que são fortes ainda. Daí nós temos o conceito aqui de colonialismo e colonialidade. O colonialismo, ele se refere ao poder estabelecido de maneira central por uma metrópole sobre colônias, em que a estrutura de dominação se baseia no domínio político e econômico sobre uma população de território diferente. Breno, abrindo um parêntese aqui, se você quiser passar a lista, né, tem 1 hora de curso, eu, por mim, não me importo não, viu? Fica tranquilo, tá? Mas vamos lá. Então, o colonialismo se refere ao poder estabelecido de maneira central por uma metrópole sobre colônias. Então, o colonialismo, ele é datado, né? Na América Latina, por exemplo, é todo o processo que acontece no século XVI, né? Nos países da colonização espanhola, né? A partir, por exemplo, de 1492, tá? Esse processo de colonização, né, esse colonialismo é o processo em que uma metrópole, né, estabelece seu poder sobre colônias, estabelece seu modo de ser sobre colônias, e todos nós sabemos como isso aconteceu, né, na América Latina, né? A colonialidade, ela é uma espécie de continuação do colonialismo. Ela existe porque existiu o colonialismo, tá?
ela é filha do colonialismo e ela é constitutiva do sistema capitalista e das desigualdades epistemológicas, políticas, geográficas, estabelecidas a partir da colonização latino-americana, com todo o seu processo de dominação econômica, étnica e de gênero. Tá? Então, a colonialidade é um perdurar desse processo de colonização. E esse perdurar desse processo de colonização que acontece tanto a partir dos vários mecanismos, né? E é um processo que acontece a partir de vários mecanismos que vão de encontro à vida, né? Vão de encontro à existência. Tá? Daí que as marcas da colonialidade, né, o Breno iniciou de forma muito feliz, né, a sua fala aqui, ele tem uma parte que ele saudou, né, cada um, né, todas, todes, todos, né, abarcando aí as variadas manifestações de existência das pessoas aí, tá? E quando o Breno ele inicia, né, a fala dele assim, tem uma intencionalidade, né? Tem uma intencionalidade, né? E de alguma forma a intencionalidade dele é ir de encontro a esse mecanismo colonial que descarta determinadas pessoas, né? Que descarta determinadas manifestações de existência, tá? Então essa colonialidade ela se manifesta tanto politicamente, né, no fato de que da dominação econômica que se impõe sobre os países latino-americanos, né, ela se impõe, ela acontece economicamente, ela acontece politicamente, tá, e ela acontece culturalmente também. Então, a colonialidade, ela é constitutiva desse sistema capitalista, né? Desse sistema em que, como diria o Paulo Freire no livro dele, Ética como Prática de Liberdade, em que aqui no Brasil, por exemplo, não se constituiu um povo, né? Por que não se constituiu um povo, né? Porque aqueles que deveriam ser considerados cidadãos foram tratados como infantes, como infantis, não lhes foi dado direito à palavra, direito à participação, né? Demorou muito em nosso processo para que tivéssemos direito à participação, e esse direito à participação, para muitos, ainda é muito limitado, né? Então, esse processo de colonialidade, ele é esse perdurar desse processo de dominação econômica, política, cultural, daí que é uma continuação do pensamento ideológico colonial, uma espécie de transformação do colonialismo, que ao entrar em declínio, deixa estabelecidas suas marcas ideológicas, políticas, econômicas, de subalternização e de exploração. Essas marcas ideológicas, políticas, econômicas, de subalternização e exploração, elas estão aí. Então, quando eu inicio minha fala perguntando, existe uma filosofia latino-americana, né? É o nosso processo de colonialidade que tem dificuldade em compreender uma filosofia latino-americana. Porque o nosso processo de colonialidade, né, faz com que a gente se veja como incapaz de criar uma filosofia latino-americana, né? E nosso processo de colonialidade faz com que nós sejamos ignorantes com relação à própria filosofia latino-americana, né? Porque as pessoas não conhecem, né? Porque a ignorância é que ocasiona esse questionamento se é possível ter uma filosofia latino-americana por vezes. Por vezes a ignorância ela traz esse questionamento, porque são os processos de colonialidade que todos nós passamos e que a gente não consegue tirar de uma forma simples, né? Não consigo, de repente, não acordei sem as marcas do machismo, né? Eu acordei sem as marcas do racismo de uma hora para outra. É difícil, né? No país que é machista, no país que é racista, né? No país que sabe, que tem tem um preconceito contra o pobre, né? Sabe, é difícil você se livrar, de repente, dessas marcas, né?
né? Então, assim, por isso que esse processo de colonialidade é um processo que continua. Só que esse processo de colonialidade, ele também é ideológico, né? É esse processo em que cria uma noção de civilização e uma noção de incivilizado, né? No processo de colonialismo, por exemplo, essa noção de civilização, ela serviu ao domínio dos povos latino-americanos, por exemplo, tá? E aí eu vou pedir licença para vocês, é 1 minuto o vídeo. Eu vou passar um vídeo do Krenak, falando um pouquinho sobre isso. É um vídeo bem curtinho, é 1 minuto somente, tal. Pelo menos vocês param de me ouvir um pouquinho e ouvem uma pessoa assim diferente, né? Um momentinho. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. O Brasil não existiu, o Brasil... Bacana as palavras do Krenak, né? É um vídeo pequenininho, mas é muito forte, né? Sabe, e eu lembro... me desculpe aqui se alguém se preocupa com isso, gente. Se eu estou criticando alguém assim, pessoalmente, peço desculpa mesmo e tal. Mas é que eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado as pessoas que ficam pensando assim, poxa, sabia que o meu bisavô, o meu tataravô, ele era alemão, né? E beleza, até isso tudo bem, né? Eu fiz a ancestralidade de alguma forma, né? O bisavô era alemão e tal. Só que a pessoa... o meu tataravô era português. E aí, e a pessoa quer provar, né, na fala dela, que ela tem quase que uma pureza portuguesa ou uma pureza europeia. Porque o meu avô era português, a minha mãe era italiana, e eu trago no meu corpo essa pureza europeia. Então, eu quero, de repente... Eu quero não só visitar meus parentes lá em Portugal, na Itália, né? Eu quero ganhar a cidadania italiana e tal. Isso deixa eu me fazer entender. Isso é legítimo, né? É legítimo você querer conhecer seus parentes italianos, franceses e tudo mais. Mas eu acho engraçado esse ufanismo, de alguma forma, por ter uma ascendência europeia. Tá? Esse ufanismo, né? Esse orgulho tão grande por ter uma ascendência, essa ascendência europeia, tá? Então, assim, me parece, né? Se eu estiver falando besteira aqui para vocês, me desculpe, porque isso aqui que eu estou falando é meio senso comum mesmo, o que eu percebo, me parece muito com uma tentativa de encontrar uma pureza racial, né? Fora, né? Desse processo de miscigenação, né, que aconteceu aqui na sociedade brasileira. E quando você pega um livro, por exemplo, do Abdias Nascimento, como o genocídio do povo negro, e você vê que não tão longe de nós, né, década de 40, né, haviam deputados falando na tribuna de que haverá um tempo que nós vamos ser um povo de tão forma miscigenado que nós vamos nos libertar dessa marca da negritude, né? Teremos poucos negros no Brasil, né? Então, quando a gente vê discursos como esse, né?
e que por muito tempo foram ditos e tal, né? A gente percebe o quanto essa marca da colonialidade em nós, ela foi forte e ela ainda é forte, tá? De tudo que eu estou falando aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa, né? Sei lá, falar alguma coisa, questionar alguma coisa, discordar de alguma coisa, é extremamente legítimo, tá? Eu gostaria que alguém fale, só se ninguém quiser falar nada, eu continuo, mas só para sair um pouco do meu monólogo, tá? Se vocês estão gostando, se, né, tá bacana, né? Gostaria que vocês... Professor, Pode falar, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Já que você está tocando nesse tema de uma forma tão preciosa, né? Pegando exatamente o X da questão, embora seja mineiro, né? Sou de Minas Gerais, eu moro aqui em Santa Catarina há 9 anos, sou professor aqui no Instituto Federal, e é muito interessante para mim essa questão aí da ancestralidade europeia, porque o valor que eles dão para isso aqui é algo assim fora de qualquer padrão. Eu creio que no Brasil, isso é comum em São Paulo, Paraná, né? Até no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul aqui do lado também, tem muito forte, mas aqui creio que isso transcenda qualquer padrão. E é interessante, eu participei de um debate há pouco tempo, estava na mesa, né? E aí um colega, um professor, creio que é antropólogo, né? Ele no meio do debate, ele confrontou um outro professor bem louro, bem alemãozão, estava falando da importância da origem alemã e tal, italiana, e ele falou, é engraçado que a sua cidade chama Timbó, que é uma cidade de nome indígena, e as cidades vizinhas todas têm nome indígena. Entretanto, vocês, por uma questão comercial aí batizaram a região de Vale Europeu, né? Com exceção da cidade de Blumenau, que é o nome alemão, né? Blumenau, todas as outras ali ao redor são nome indígena, né? E foi, assim, creio que é a primeira vez que eu vi isso externalizado de uma maneira tão brilhante, né? Mas, na verdade, o que houve aqui foi um genocídio muito pior do que no Nordeste, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, nessas regiões da colonização, vamos dizer, mais tradicional do Brasil, porque lá os índios foram confrontados com os portugueses há 500 anos atrás, 400, quando a tecnologia dos portugueses ainda era muito primitiva, Bacamartes. E os daqui de Santa Catarina, essa região do oeste catarinense toda foi colonizada há cerca de 80, 90 anos. Isso aqui era cheio de índio, era mata pura. E hoje simplesmente praticamente não existe mais. Mas era só essa a minha contribuição, colega. Parabéns aí pela fala. Ô, meu querido, me desculpe, mas o seu nome é como? Meu nome é Iliushin. Eu estava tentando pronunciar Iliushin, né? Iliushin. Isaac. Iliushin. Você é do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Do Instituto Federal Catarinense, IFC. Ah, bacana. Campus Luzerna. Estou em Luzerna. Da área de filosofia? Não, professor de administração. Ah, bacana. Mas é um prazer te conhecer, viu? O prazer é meu. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas é isso que o colega falou, né? Eu fiquei com um certo dedo em tocar, porque eu não queria, assim, de alguma forma, né, machucar ninguém, né, na sua, né? Mas eu acho que o colega foi de forma muito feliz, né? E quando ele diz que nesses lugares em que os lugares, curiosamente, têm nomes indígenas, mas a gente não vê indígena nenhum, né? Então, se a gente for pensar nisso, o genocídio que foi feito nesses lugares é de forma tremenda, né? E você falou uma coisa sobre essa questão dos parentes aí europeus. Eu trabalho na Bahia, né? Sou, né, Instituto Federal da Bahia, e eu trabalho num lugar chamado Eunápolis, que é perto não, né? Mas tem muito relativamente próximo ao Espírito Santo, né? Mas é Bahia. E eu percebo muito isso, né? Tem muito essa questão
da busca por essa, vou chamar de ancestralidade europeia, a busca dessa ancestralidade europeia e tal, tem uma preocupação muito grande, né? E é isso, né? E ainda há um preconceito, inclusive, então, por exemplo, é na Bahia, mas há um preconceito muito, muito grande contra as manifestações nordestinas, né? Contra o modo de ser baiano, por exemplo. Os caras não querem se colocar como baiano, por exemplo, tá? Tem um negócio assim e tal, né? Então, são as marcas da colonialidade que todos nós, infelizmente, trazemos, tá? Eu vou continuar um pouquinho, vou voltar aqui com o slide, que já está... Tem um bocadinho de coisa aqui para discutir ainda com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Gente, então sobre essa questão da colonialidade, eu queria discutir um pouquinho com vocês o conceito de modernidade. Então, a modernidade, ela se caracteriza pelo pleno estabelecimento da colonialidade, a partir da hegemonia eurocentrada, erigindo-se sobre a influência do pensamento burguês, né? Então, mas o que é? Coloquei um bocado de palavra bonita aqui, né? Estabelecimento da colonialidade, a partir da hegemonia eurocentrada, erigindo-se sob a influência do pensamento burguês, mas o que é essa modernidade, né? Então, quando a gente pergunta assim, a modernidade, né, europeia, né? Mas o que é a modernidade, né? A modernidade é um grande mito. Há um grande mito da modernidade, né? Está datado, tudo bem e tal, mas a modernidade é um mito, né? A Europa, né, como se fosse algo homogêneo, também é um grande mito, né? É um grande mito. A Europa nunca foi algo homogêneo, né? Nós sabemos que a Europa, ela vai, os estados também, o que a gente chama de estados nacionais, né? A Itália, a Espanha, né? Sei lá, Portugal, não são lugares homogêneos, né? Para falar da Espanha, por exemplo, né? A Espanha tem uma série de conflitos internos, né? Uma série de tentativas de divisões, né? O próprio que a gente chama de espanhol, que é o castelhano, né? Que é a língua que se tornou de alguma forma hegemônica, né? Há um conflito linguístico e social, poderia assim dizer também, e aí quem é dessa área mais de direito internacional, sei lá, que poderia falar melhor, da área de sociologia talvez, né? Mas há uma série de conflito aí com o pessoal lá da Catalunha, né? Da região da Catalunha, né? E tal, que querem se separar da Espanha, né? Então, não é um lugar homogêneo, né? A construção dos estados nacionais na Europa foi uma construção, foi uma invenção. E mesmo essa noção de modernidade, para trazer aqui a noção de modernidade é um mito. É um mito criado pela própria Europa, que se colocou como moderna, né? E vai tentar se constituir como centro do mundo, né? Então, segundo Dussel, a América Latina se constituiu como a periferia da Europa moderna, né? Então, a América Latina ela vai se constituindo como essa periferia da Europa. E por que a Europa, eu digo para vocês, a Europa é um mito, a modernidade europeia, ela é um mito? Porque ela primeiro que vai se colocar como modernidade, né? E no século XVI vai utilizar essa noção de civilização que se coloca como civilizada em contraposição com outros povos, né? Ela vai se colocar como berço da civilização, ela vai se colocar como civilização, tá? E a gente sabe que naquele momento histórico, pouco antes do século XVI e tal, o território que a gente chama hoje em dia de Europa, ela não tinha essa hegemonia que posteriormente ela foi ter, né? Ela não tinha essa hegemonia, né? A Ásia, né? Tinha muita força, né? O mesmo cristianismo ele estava em processo de crise lá, a partir do mundo muçulmano, que tinha e que ainda tem, né? Que tinha uma representatividade muito grande, né? Daí que a descoberta, muito entre aspas,
muito entre aspas, tá, gente? Não vou falar invasão, não, vou falar descoberta muito entre aspas. A descoberta, que foi uma invasão, né, evidentemente, mas do ponto de vista europeu, né, a descoberta da América Latina, né, foi extremamente importante para a Europa se constituir enquanto, como eu posso dizer, enquanto continente hegemônico. Foi extremamente importante, né? Então, daí que a modernidade como mito se consubstancia nesse evento histórico, que foi o evento da colonização. Então, no século XVI, os europeus chegam, né, principalmente os espanhóis, os portugueses, mas também os holandeses e tudo mais, né, chegam aqui na América Latina, né, como razão para pregar o cristianismo, né? Então, assim, uma das razões, né, e o Papa ele vai endossar, dizendo, não esqueci o número da bula papal agora, dizendo que esse novo mundo ele fazia parte desses países que, né, dominaram esse novo mundo e que tinham o direito de civilizar esse novo mundo, né, em contraposição a todos que estavam aqui, né, todos que estavam aqui, eles não eram nem plenamente, nem eram civilizados. Então, quando a Europa ela chega aqui, no primeiro momento, pregando o cristianismo, que é uma estratégia, né, o cristianismo ele vai ser importante de forma tremenda para o processo de colonização. O processo de colonização não teria dado tão certo se não tivesse, né, a influência do cristianismo católico da época, principalmente, né, posteriormente protestante também, tá, mas no primeiro momento esse cristianismo católico não teria tanta força se não fosse esse processo de evangelização, por assim dizer. E aí o Dussel escreve um livro, 1492, O Encobrimento do Outro. Esse livro é muito interessante porque o Dussel vai fazer uma análise assim desse processo de colonização, mas primeiro ele faz uma análise dessa modernidade como mito, né? E aí eu sugiro muito a leitura desse livro, 1492, O Encobrimento do Outro, porque nesse livro tem toda uma história desse processo de colonização e também uma história europeia, como essa Europa ela vai se constituir como mito, né? E esse mito tem a ver também com o mito civilizador, né? Com aqueles que têm a civilização, aqueles que possuem a civilização, em contraposição com aquele que é incivilizado, né? Então, a violência e dominação é justificada pelo mito civilizador, né? Porque nós estamos trazendo a civilização para aquele povo, nós estamos trazendo, para falar numa expressão moderna, a cultura para aquele povo, né? Nós estamos tirando-os da ignorância, nós estamos, na verdade, né, libertando esse povo da ignorância. Então, esse processo de colonização tem a ver com esse mito da modernidade, esse mito da ideia de civilização, da ideia de um povo civilizado, em contraposição a um povo que não é civilizado, né? Daí que, quando eu falo sobre o pensamento eurocêntrico, né, ele é extremamente dogmático, porque ele vai estabelecendo cisões, né? Racional, irracional, sujeito, objeto, corpo, alma, culto, inculto, civilização, barbárie, civilizado e incivilizado. E para falar de uma ética, existia uma noção de moralidade nisso, né? Existia uma noção de moralidade muito forte, né? Primeiro porque existia para existir essa noção de moralidade havia uma concepção de ser humano. E eu vou dizer mais, uma concepção de homem, né? Não uma concepção de ser humano, uma concepção de homem, né? Qual é essa concepção de homem? Essa concepção de homem é de um homem racional, é uma noção cartesiana de homem, né? Que posteriormente, século XVII, vai se tornar uma noção cartesiana de homem, mas que lá no século XVI, essa noção, né, ela já está posta como embrião, né? E que esse embrião ele vai se florescer, né, a partir principalmente do pensamento cartesiano, né? Essa noção de homem, de sujeito, né? E tem uma ideia de universalidade aí,
né? Esse sujeito que é pautado pela ideia de igualdade, pela ideia de liberdade, pela ideia de fraternidade, né? Que igualdade é essa? Aparentemente é bacana, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, né? Naquele momento, para a Europa, na França e tal, foi muito importante esses conceitos, e de verdade, acredito que o iluminismo para a história foi muito importante, né? O iluminismo, ele vai quebrar, né? Ele vai destruir, ou pelo menos balançar, tanto com o absolutismo real, quanto com os privilégios da igreja, né? Ele vai trazer essa noção de liberdade, que vai ser importante para o pensamento liberal, mesmo a noção de igualdade vai ser importante para o pensamento socialista, comunista, né? O pensamento a ideia de igualdade iluminista vai influenciar o pensamento social, né? O socialismo, o comunismo, né? Assim como o pensamento, a ideia de liberdade vai influenciar aí o liberalismo, né? E uma série de coisas interessantes que o liberalismo clássico tem, né? Não esse neoliberalismo, o liberalismo clássico tem algumas coisas aí interessantes e tal, né? Que a ideia de liberdade vai trazer. No entanto, quando o homem europeu, francês, no caso, né, coloca a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, a igualdade tem a ver com uma ideia de ser humano e com a ideia de homem. A liberdade tem a ver também com essa ideia de homem. E a fraternidade tem a ver também com essa ideia de homem. Por quê? Aí, aqueles que não se enquadram nessa ideia de igualdade, de sujeito racional, né, eles são rechaçados de alguma forma. Aqueles que não se enquadram nessa ideia de liberdade, que é principalmente liberdade econômica também são rechaçados. E aí os portugueses, os espanhóis, chegam na América do Sul, né? E vem aquele povo que tem uma relação com o corpo diferente deles, né? E eles vão taxar aquilo como irracional, né? Essa relação com o corpo, essa relação com a vida, as relações de envolvimento afetivo também são diferentes, né, da família burguesa, monogâmica e tudo mais, e tal. Essa relação afetiva é diferente, e aquilo vai trazer uma estranheza muito grande, né? Então, ou esse povo ele se enquadra nessa ideia de civilização, ou esse povo ele não pode existir, né? Então acontece o genocídio tremendo dos povos originários, dos povos indígenas, né? Aqueles que não se enquadravam nessa ideia de civilização, principalmente aqueles que tentaram manter a sua vida, manter a sua existência e tudo mais. Daí que essa ideologia de superioridade epistemológica, cultural, perpassará o processo de colonização ocorrido na América Latina, o que acirrará nos países latino-americanos o desenvolvimento de uma burguesia exploradora do povo, que oprimido não se reconhece como partícipe da vida da nação, tá? Então, essa ideia de superioridade, ela vai ser o cerne para o domínio dos povos latino-americanos lá atrás e hoje também, a partir de uma burguesia que explora o povo, né? Que não reconhece esse povo como legítimo, não reconhece as manifestações desse povo como manifestações legítimas, tá? Tá aí nesse sentido que Hanna explica que esse modelo eurocêntrico não é a perspectiva única dos europeus, mas também dos educados sob sua hegemonia, construindo assim um forte pensamento ideológico. O iluminismo dá o tom para o alicerce da ideia de um ser humano universal, e o eurocentrismo consubstancia nas palavras, nas expressões igualdade, liberdade e fraternidade. Daí que a invasão e a subsequente colonização foi excluindo da comunidade de comunicação hegemônica muitos rostos, sujeitos históricos, os oprimidos. Então, essa comunidade de comunicação hegemônica, né, ela vai excluir aqueles que não fazem parte dessa comunidade, que não podem fazer parte dessa comunidade. Daí que o Dussel fala, eles são a outra face da modernidade. Os outros, encobertos pelo descobrimento. Os oprimidos das nações periféricas. Então, já fazendo uma introdução aí a essa ética que a gente vai ver amanhã e depois, porque amanhã e depois eu vou sair um pouco dessa perspectiva
mais histórica, né? E vou tentar entrar numa coisa assim mais filosófica, tá? Para entender essa ética aí da libertação do Dussel, né? Mas para a gente entender um pouco isso, já tinha até algumas pistas, né? O que é esse outro, né? Esse outro é aquele que é encoberto pelo descobrimento, né? É a outra face da modernidade. Essa outra face da modernidade que o Dussel está falando, ele está falando lá do período da colonização, né? Em que havia aqueles que eram modernos, que estavam lá na Europa e tal, né? E haviam aqueles que significavam uma outra face da modernidade, que eram os indígenas que estavam aqui, que eram os negros que foram trazidos para cá, né? E que não eram vistos como legítimo outro na relação, não é visto como legítimo outro. Por isso, quando a gente fala sobre colonialismo, colonialidade, entrelaçando com essa questão aqui da ética, todo o processo de exploração e de subalternização de alguém ocorre quando você não o enxerga como outro, como legítimo outro. Você o enxerga como objeto. E um objeto eu manipulo da forma que eu quero, né? Eu faço o que eu quero com o objeto, né? Então, assim, as marcas da colonialidade têm a ver com, eu acho que a dica que aí o Ricardo começou falando logo no iniciozinho, a dica para a gente discutir essa ética aqui que a gente vai discutir, que a gente está discutindo, né? Essa ética latino-americana é o outro, é a noção de alteridade. Essa noção de alteridade é a dica fundamental, né? E talvez seja um resumo do resumo para a gente compreender o que seria uma ética da libertação ou uma ética latino-americana, né? É a gente perceber a face do outro, né? Perceber, e aí a gente subverte aquela lógica iluminista, né? De simplesmente liberdade, igualdade e fraternidade, e subverte essa ordem e transforma essa fraternidade, porque traz a ideia de valorização daquele que é parecido comigo, frater, irmão, né? Por uma lógica de solidariedade. Porque quando eu troco fraternidade, que é uma palavra bonita e tudo, né? Frater, irmão e tal, mas quando eu troco fraternidade por solidariedade, eu abarco aquele que não é, e aquela que não é parecido comigo, que não está tão próximo a mim, né? A ideia de solidariedade, porque a ideia de igualdade, de fraternidade, ela é uma ideia que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode considerar somente aquele que é próximo, aquele que é considerado irmão, né? Aquele que faz parte do meu grupo. Porque havia fraternidade entre nazistas. Entre eles havia fraternidade. Havia uma noção de igualdade, uma noção assim, de liberdade, havia fraternidade entre nazistas. Há fraternidade entre grupos que são autoritários. Há fraternidade entre... gente, eu falo demais, mas eu vou falar. Há fraternidade entre aquele... Se tiver alguém bolsonarista, me desculpa, gente. Mas há fraternidade entre aqueles bolsonaristas que estavam lá acampados. Há fraternidade entre eles. Mas será que há solidariedade? Que solidariedade abarca eu perceber aquele que está sofrendo. Eu perceber o rosto do outro que não faz parte do meu grupo, né? Eu perceber o outro como legítimo outro, né? Na sua condição de outridade, por assim dizer, né? Então, é sobre isso que a gente vai discutir aqui, tá? Aí que o Dussel, ele vai colocar, né, um princípio material da ética, né? Que é uma pista para compreender a ética da libertação. E aí o Dussel vai dizer qual é o cerne da ética da libertação. Coloquei material com 2A, viu, gente? Tá errado, desculpa. Qual é o cerne da ética da libertação? É um princípio material. E a gente vai tentar entender qual é o princípio material dessa ética da libertação. O Aristóteles vai dizer lá na Antiguidade que todas as nossas ações, elas buscam um fim, né? E o fim último teleológico, por assim dizer, seria a felicidade. Então, para Aristóteles, né, para a ética aristotélica, né, que tinha a ver com o equilíbrio e tudo mais, isso tinha que ser feito para garantir a felicidade, a eudaimonia, né?
essa felicidade era importante porque ela era o cerne de tudo que nós fazemos. A gente se casa, a gente se separa, a gente quer ter bens materiais, né? A gente quer ter um emprego público, a gente está aqui assistindo essa... Vocês estão me suportando aqui desde 5 horas da tarde. Por quê? Porque todos nós estamos em busca de uma coisa, que é a felicidade, né? A felicidade é o cerne de tudo, de todas as nossas, de tudo que nós queremos. Nós queremos ser felizes, né? É o desejo nunca completo. Lembrei de Vicente de Carvalho, né, no poema que ele fala: essa felicidade que supomos, toda rodeada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos, né? Então, Vicente de Carvalho fala: essa felicidade está sempre onde nós a colocamos, mas nós nunca colocamos aqui, né? E às vezes a gente demora de perceber que a felicidade está muito próxima de nós. Mas vou sair um pouco da poesia, né? Falei só para... Mas, assim, para Aristóteles, né, a felicidade seria o fundamento da ética, por assim dizer. É a busca da felicidade, a busca de convivência que possibilite a felicidade. Então, essa felicidade seria o cerne. O Dussel, ele não é que ele vai discordar, ele vai trazer uma perspectiva diferente, né? Para ser feliz, você tem que estar vivo. Do contrário, não existe felicidade nem infelicidade. E aí, o que o Dussel vai dizer? Ainda que hajam várias culturas, todas possuem como objetivo produzir e reproduzir a vida. As culturas são particulares, mas a vida é que as sustenta, é o fundamento universal. Tá? E aí ele dá um exemplo do Thomas Hobbes, né? Não sei se é todo mundo aqui da filosofia, então vou fazer uma explicação bem rápido, né? O Thomas Hobbes, ele vai discutir, é um filósofo, né, e tal, que vai discutir sobre a noção de estado de natureza. O Thomas Hobbes vai dizer, né, que antes de surgir o que a gente chama de civilização, de cultura, né, desse estado social, os homens viviam no estado de natureza, né? Esse estado de natureza primitivo, por assim dizer, era um estado de total insegurança, era um estado de luta de todos contra todos. O que o Hobbes está querendo fundamentar? A noção de Estado, né, de Estado social e tal, e a própria noção de Estado, né, porque os seres humanos se organizam politicamente, se organizaram em algum momento politicamente. Ele vai dizer: o estado de natureza é um estado de luta de todos contra todos. E o que vale no estado de natureza é o desejo, a necessidade de satisfazer o seu desejo. Só que o grande problema do estado de natureza é que todo mundo tem uma liberdade natural. Só que a minha liberdade natural, ela se choca com a sua liberdade natural. Nesse sentido, todo mundo acaba sendo escravo da violência. Então, se eu quero alguma coisa, eu estou vendo aqui, Valmíria, o nome aqui. Se eu quero alguma coisa e Valmíria também quer, eu não divido com Valmíria. Eu mato Valmíria e me aproprio dessa coisa. A mesma coisa com Antônio. Se Antônio for mais forte que eu, Antônio luta comigo, me mata, me destrói para conseguir o que ele quer. Só que eu, mesmo sendo mais fraco do que Antônio, eu posso pegar Antônio desprevenido e atingir a vida dele. Então, eu estou falando, gente, eu estou simplificando a teoria de Hobbes muito, tá? O estado de natureza é um estado de luta de todos contra todos. Só que nesse estado de natureza vigora o medo. O medo de quê? O medo da morte violenta. Então, é um estado de total insegurança. Como vigora o medo da morte violenta nessa luta, nesse combate de todos contra todos, os seres humanos, em algum momento, fazem uma espécie de pacto social, um contrato social. Eu abro mão de fazer o que eu quero, você também abre mão de fazer o que quer, em nome de uma liberdade social, e transfere o meu poder de fazer o que eu quero para uma instituição que faz parte de cada um de nós, que ele chama de um Leviatã, que é o próprio Estado, tá? E aí o Estado, ele seria responsável por gerir a vida dos seres humanos, né, e tudo mais, né? Simplifiquei aqui a teoria do Hobbes só para a gente entender. Mas por que os homens fazem um pacto, né, para sair desse estado natural? Para preservar a vida. Então, a vida é fundamental. Então, o contrato social supera um estado de guerra. Daí que o Dussel, e a gente vai, está quase acabando o nosso curso, tá? Então, a gente vai, né, amanhã eu vou voltar a isso de novo, com mais calma, né? O que o Dussel vai dizer? O Dussel vai dizer o seguinte, que a vida é o princípio material da ética. A defesa da vida
é o princípio material da ética, tá? Daí que o que atua eticamente deve produzir, reproduzir e aumentar responsavelmente a vida concreta de cada singular humano e cada comunidade. Perdão. E o interessante é o seguinte, o Dussel, ele, ao mesmo tempo que ele está falando de uma ética encarnada, que tem a ver também com a realidade latino-americana, o Dussel, ele traz algo que é uma pista para compreender a ética do ponto de vista não só local, mas do ponto de vista universal, né? O fundo da ética, o fundo da moral, né? O fundo da ética, por assim dizer, o fundo da ética seria reproduzir e aumentar responsavelmente a vida, porque é o princípio material da ética, é a vida, né? No final das contas, né, a preservação da vida é o que possibilita que o ser humano ele se organize e coopere socialmente com o outro para preservar a vida. Então, a vida se torna um valor importante para essa discussão do Dussel. Só que ele vai dizer o seguinte, não é qualquer vida, não é qualquer vitalismo, né? Porque existiram construções filosóficas, né, que defendiam a vida, um determinado modelo de vida. E aí eu falei para vocês do nazismo. No nazismo, né, que é um símbolo de morte, né, mas havia ali uma defesa de um determinado vitalismo, né, que era a vida, né, e a existência do povo ariano e tal, né, desse povo, né, que tinha uma pureza e tal. Então havia ali um determinado vitalismo. Qual vai ser a nossa pista para a gente compreender essa ética da libertação aqui, né? De qual vida que o Dussel está falando, tá? O Dussel está falando não da vida em sua singularidade, simplesmente. Se a gente pensa a vida em sua singularidade, a gente pode cair num estreitamento dessa ética, né? Então, a gente já percebe aqui que o princípio material da ética é a vida, mas não simplesmente a vida singular. Daí que essa parte que eu coloco aqui, né, deve produzir, reproduzir e aumentar responsavelmente a vida concreta de cada singular humano, mas também de cada comunidade. Tá? Como é que ele fundamenta isso, né? Então, o nosso objetivo, né, vai ser tentar compreender aqui como o Dussel fundamenta essa perspectiva aqui da manutenção da vida da sua própria vida, e também essa manutenção da vida da própria comunidade, tá? Vou fazer o seguinte, gente, o nosso curso iria até 7 horas, tá? Breno, eu vou pedir desculpa aqui, é porque acabou que eu tenho um compromisso que vai ser justamente 7 horas, e eu não tinha me atido a isso. Então, eu tenho que me arrumar, assim, para ele e tal, entendeu? Então, eu vou, assim, então, 18h45, mais ou menos, hoje eu acabo um pouco mais cedo, e amanhã eu estendo 15 minutos a mais. Pode ser, para não prejudicar ninguém. Amanhã eu estendo, aí, se ninguém puder ficar os 15 minutos a mais, pode sair, não tem problema nenhum. Amanhã eu estendo 15 minutinhos a mais, e hoje eu saio um pouquinho antes. Antes de eu sair, eu gostaria de verdade que vocês falassem assim, tiveram alguma dúvida até agora? Tá muito corrido? Como é que tá? Tá tranquilo? Se estiver tranquilo, beleza, né? Ou quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Só confirmando, Aldineto, que o próximo encontro é depois de amanhã. Ah, perdão, tá certo. Amanhã é que dia? Amanhã é terça, né? Então é quarta e quinta, não é? Isso. Beleza. Então, depois de amanhã, eu estendo mais 15 minutinhos. Mas antes de eu sair, eu gostaria que vocês me dissessem se está tranquilo. Beleza. Ô, Neto, posso passar uma questão? Pode sim.
nem que não dê tempo para você responder hoje por causa do seu compromisso, se for o caso voltar amanhã ou no próximo encontro e tudo, que é o seguinte, eu fiquei em dúvida até que ponto você faz essa ligação entre a Adélia Cortina, o Henrique Dussel, esse conceito de aporofobia que ela traz e o que a gente poderia chamar de vida como princípio material, ou a categoria de vítima para interpretar a ideia de vida, né? Porque para Adélia Cortina, me parece, tá, Odinato, posso estar errado, que a aporofobia é uma categoria que ela é de fora para dentro. Você está ali olhando do ponto de vista de uma sociedade democrática para aquele outro que é o empobrecido e que não é incorporado, né? Não é trazido para aquela estrutura democrática, ela vai pensar, olha, tem que ajustar a democracia, porque questão de justiça, esse desprezo que a gente tem pelo pobre, o problema não é xenofobia, aporofobia, etc. Mas no Dussel, quando ele fala da vida como princípio material, embora a vida seja universal, e você bem sublinhou isso, o conceito de vítima, ele dá uma concretude à ideia de vida, que me parece que é alguma coisa de dentro para fora. Vidas são aquelas subjetividades contra-hegemônicas que resistem a um projeto que é um projeto de morte da totalidade, de exclusão. Então, é como se a Adélia estivesse dizendo, olha, a solução está no futuro, pensar um outro projeto de democracia. E o Dussel estivesse falando, a solução está no passado, é voltar para compreender esses povos que foram excluídos pelo projeto da modernidade, né? E aí a ideia de Abiyala, de Sumak Khalsa, enfim, desses outros conceitos, né? O que te parece? Ou você faz um diálogo seletivo, né? Até certo ponto vai e depois de um ponto não vai. O que te parece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder com mais calma na semana, depois de amanhã, né, perdão, depois de amanhã, mas hoje eu só vou falar uma coisinha aqui. Você tem razão, inclusive tem um vídeo que é bem bacana, se alguém quiser ver, não sei se você conhece, Ricardo, que é na internet, que é um diálogo, na verdade é um debate mesmo, entre Dussel e Cortina. Você conhece esse vídeo? No YouTube tem. É um debate entre Dussel e Cortina, e essas questões que você colocou estão bem pontuadas nesse debate. E por que eu resolvi fazer puxar a sardinha para a Cortina, tá? Porque o que acontece? É por uma coisa pessoal, né? Eu estou fazendo doutorado, né? Então, eu estou discutindo aí... Estou estudando a sociedade brasileira, discutindo o fracasso educacional na sociedade brasileira e tal, mas a partir de uma discussão aí do Dussel, mas também de uma discussão do preconceito do pobre com relação à Cortina. Por quê? A gente sabe, e aí só para falar um pouquinho da minha construção de tese, tá? Que o fracasso educacional, isso aí parece que é um ponto meio, né, que se conhece, o fracasso educacional, ele tem a ver em grande parte também com a pobreza, né? Então, mas eu queria compreender em que medida o preconceito contra o pobre, não simplesmente a pobreza, mas o preconceito contra o pobre, ela está aí, né? Isso na minha tese. Quando você fala sobre a Cortina, nessa perspectiva de que realmente ela é um olhar, ela pensa assim, em melhorar a democracia, né? Que melhorando a democracia, incluindo a democracia, melhorando a democracia, incluindo por meio da democracia, isso talvez se melhorasse, se estabelecesse e tudo mais, o Dussel vai nessa outra perspectiva, né? E aí o seguinte, eu quero justamente fazer esse contraponto. Então, por isso que eu trago a Cortina. Então, você, sabiamente, você já percebeu a malandragem que eu queria fazer, né? Eu queria fazer esse contraponto, inclusive, para entender melhor como essa ética da libertação ela vai se diferenciar da noção de pobreza e de aporofobia que a Cortina traz. Isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos, mas quarta-feira, pode ter certeza, quarta-feira eu já venho tentando responder essa sua pergunta com um pouco mais de clareza. Mas é justamente isso, eu acho que você trouxe a noção fundamental aí do negócio, tá? Valeu, gente. Só vou sair mesmo porque tá muito bacana, mas só vou sair mesmo porque eu tenho que sair. Foi um prazer estar com vocês, então até quarta, viu?
Um abraço.